Bom dia! Estamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de vida até o seu coração. Quero ler com você um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14 e no versículo 30. E a palavra de Deus diz assim: Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Queridos, gostaria de fazer uma observação nesse texto para que pudéssemos pensar em algumas atitudes nossas. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos que os discípulos foram para o outro lado, assim como Jesus havia ordenado, né? Jesus disse: vá para o outro lado e entrem no barco que eu vou orar. Jesus foi para o monte orar e alta madrugada veio uma grande tempestade. E Jesus viu que os discípulos estavam passando um grande aperto e veio ao encontro deles. E eles se assustaram porque nunca tinha visto aquele fenômeno de alguém andando sobre as águas. E Pedro ali começa a dialogar dizendo: se tu és Jesus, me mande ir ter contigo. E Jesus disse: então venha. E Pedro ele vai. E enquanto ele olha para Jesus, ele fica fixo em Jesus, ele não afunda. Mas quando a palavra de Deus diz que quando ele repara no vento, ele afunda. Mas algo extraordinário o Espírito de Deus colocou no meu coração. Porque Pedro, ele afunda sim, porque ele olha para a tempestade. Mas Pedro, ele não afundou só porque olhou para a tempestade. Ele afundou porque ele olhou para a sua incapacidade de sair dali. Pedro, ele sabia que ele não podia se salvar. Ele sabia que a experiência dele de pescador não tiraria ele daquela situação. E queridos, muitas vezes nós afundamos nas situações da nossa vida porque nós olhamos para nós. Olhamos para a nossa experiência, olhamos para nosso dinheiro, olhamos para a nossa inteligência ou para qualquer capacidade que nós tenhamos que nos faça sair de certas situações. E aí o que acontece? Afundamos. No versículo 30, a palavra de Deus diz que Pedro, ele grita, né? Porque a palavra de Deus diz assim que quando ele começou a afundar, gritou. Então ele gritou: Senhor, salva-me. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Pedro, ele reconhece que só Jesus pode trazer ele para cima, pode tirar ele dessa situação de eu estou afundando, eu não posso resolver, eu não posso fazer nada. Só Jesus podia tirar Pedro daquelas agitações, daquela água agitada, porque ele o clamou. Então, queridos, nessa manhã a palavra de Deus para nós é: pare de olhar para a sua capacidade. Pare de olhar para a força que você encontra no seu braço. Pare de olhar para o seu dinheiro que pode ir lá e pagar a conta. Pare de olhar para a sua inteligência, para o seu doutorado, mestrado, sua faculdade, sua profissão. E reconheça que de certas situações que você vive, só Jesus pode te tirar. E às vezes, amados, enquanto não reconhecermos, quanto mais não reconhecermos, mais afundaremos. Mais fundo iremos nas situações, nas dificuldades, nos problemas. Então a palavra de Deus de ânimo para nós nessa manhã é: clame a mim e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque muitas vezes, amados, existem situações que nós não temos nem força para clamar. Nós não sabemos nem como sair daquela situação. E como eu disse,
há umas mensagens atrás, a única vontade que dá é de deitar, dormir, porque assim não pensaremos no problema, não pensaremos na dificuldade. E ali queremos tampar o sol com a peneira, como diz o ditado, fugindo da situação. Mas existe um convite de coragem para nós nessa manhã. O Pedro, que afundou, também nos ensina que nós podemos clamar. O Pedro, que duvidou da fé, né, que enfraqueceu-se na fé naquele momento, também é o Pedro que mostra para nós a saída. Porque Jesus, ele observa aquela situação e ele diz: Pedro, você não teve fé suficiente. E às vezes é isso que acontece conosco. Nós perdemos a fé para clamar e colocamos a nossa fé na nossa capacidade. Colocamos a nossa fé em nós mesmos, dizendo: não, eu posso agir desse jeito e assim vou resolver. Eu posso fazer isso, mas existem momentos que o próprio Deus permite afundarmos em algumas situações. Jesus já estava vendo os discípulos em uma grande tempestade. Ele poderia lá do monte dizer: tempestade, acalme-se. Ele poderia ter feito alguma outra coisa, mas ele permitiu. Ele permitiu que os discípulos tivessem aquela experiência difícil para fortalecer a fé deles. Mas houve uma falha naqueles discípulos. Eles simplesmente se desesperaram, quiseram resolver. Não, vamos tentar resolver. Nós somos pescadores, afinal de contas, não é a primeira tempestade que enfrentamos, mas aquela tempestade era uma prova. Aquela tempestade, ela era tinha o objetivo de fortalecer a fé daqueles discípulos. E às vezes o que você está passando, o que eu estou passando, tem o objetivo de fortalecer a nossa fé. E às vezes nós estamos querendo resolver com a nossa força, deixando de dizer: Senhor, salva-me. Eu não posso fazer nada aqui. Já estou nessas águas agitadas, não sei o que falar, não sei como pensar, não sei para onde ir, mas me tira dessa situação. Salva-me. E a palavra de Deus diz que imediatamente Jesus o levantou daquela situação, daquelas águas agitadas e o salvou. Então é isso que Jesus quer fazer conosco nessa manhã, nos salvar dessas situações que estamos vivendo. Mas para isso é necessário que possamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, salva-me. Reconheça nessa manhã que você não pode sozinho. Reconheça que só o Senhor pode fazer algo. Eu gostaria de orar nessa manhã junto com você, para que juntos pudéssemos reconhecer que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode nos tirar de situações. Amém? Vamos orar. Pai, eu sei o quanto é difícil, Senhor, sair de certas situações, mas o Senhor permite muitas vezes certas situações para que possamos depender de Ti, para que possamos olhar para Ti e reconhecer que sem Ti nada podemos fazer. Então nessa manhã a minha oração é que o Senhor ouça o clamor de cada um dizendo: Senhor, salva-me. E eu creio, Pai, que imediatamente a Tua mão poderosa virá sobre essa situação e virá sobre esse coração que passará a crer e a depender mais de Ti por causa dessa experiência, Pai, que o Senhor vai dar. Eu agradeço ao Senhor por nos ouvir, eu agradeço ao Senhor por fazer infinitamente mais do que estamos pedindo ou pensando, de acordo com a Sua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém, amados. Que Deus abençoe seu dia de forma rica e abundante. Até sexta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.